Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E como é ruim um dia após uma derrota do Vasco. E não foi qualquer derrota, foi uma derrota humilhante para a Ponte Preta. 3-1 no Moisés Lucarelli pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E alô diretoria, alô Emílio Faro, alô Carlos Brasil e também, querendo ou não, alô 777. Liguem o sinal de alerta, porque uma coisa, um acesso que era tão certo por parte da torcida vascaína, hoje começa a se tornar uma grande preocupação. A gente nesse Acorda Vascão vai falar sobre isso, falar sobre esse jogo de ontem entre Vasco e Ponte Preta, falar sobre a entrevista coletiva do Emílio Faro, porque ele deixou bem claro o que ele achou da partida contra a Ponte e qual foi o grande erro do Vasco durante 90 minutos. Também trazer a entrevista do Alex Teixeira, meio-campo cruzmaltino, que falou após o jogo sobre a derrota para a equipe da Ponte, mas também trazer muitas outras novidades, até se tratando de 777. Será que os norte-americanos vão fazer alguma coisa nesses próximos dias? Para você saber, fique ligado neste Acorda Vascão. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. É difícil falar, seja muito bem-vindo após uma derrota, mas se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo, se inscreva para ajudar no nosso crescimento. É importante mais a sua inscrição. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque ontem o Vasco foi derrotado pela equipe da Ponte Preta pelo placar de 3-1. A Ponte Preta, que antes de enfrentar o Vasco era a 15ª colocada da Série B do Campeonato Brasileiro, e com a vitória termina aí essa 23ª rodada na 11ª colocação. Uma vitória para eles, é claro, muito importante. Sempre vencer o Vasco para qualquer adversário é um grande resultado, e ontem não foi diferente. Até porque o Vasco não jogou um mau futebol, na minha opinião. Volto a repetir o que eu trouxe no meu pós-jogo de ontem. O Vasco fez partidas muito piores nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Contra Ituano, contra Vila Nova lá no Serra Dourada, contra várias outras equipes, sob o comando do Maurício Souza, o Vasco fez partidas piores e ganhou, como por exemplo contra o Operário naquela vitória por 3-0 em São Januário. O Vasco jogou muito pior que hoje, mas nas oportunidades que teve, o Vasco naquela partida guardou. E ontem, nas oportunidades que construiu, a gente tinha um 9 que não conseguia fazer gol. A gente hoje tem o centroavante que precisa de 3, 5, 6 bolas para guardar. E lembrando que ano passado a gente tinha um argentino que hoje faz um grande sucesso no nosso rival, que precisava apenas de uma bola para converter. E hoje esse jogador faz falta dentro do nosso elenco. Ontem, na minha opinião, se o Vasco não conseguiu até mesmo a vitória, foi porque não tínhamos um centroavante de qualidade para dar o último toque para o gol, uma finalização, ou até mesmo o último passe, para conseguir uma assistência. Mas independente se tem centroavante, se não tem centroavante, é injustificável. O Vasco, sendo o Vasco da Gama, não pode perder para a Ponte Preta por 3-1. Para só trazer algumas estatísticas, está aparecendo aí para vocês na imagem como terminou o jogo, né? O Vasco terminou com 40% da posse de bola, com 14 finalizações, sendo 4 no gols, 3 escanteios e 2 cartões amarelos. Porém, para quem viu a partida, ficou bem claro que chegou em um determinado momento da partida que o Vasco quase conseguiu a virada. Estava muito mais perto de conquistar o segundo gol do que a própria Ponte. E numa dessas jogadas ofensivas, num contra-ataque, a Ponte Preta conseguiu fazer o segundo e de maneira semelhante fez o terceiro, conseguindo concluir a vitória. É uma situação tensa, uma situação delicada, pois como também está aparecendo aí na imagem para vocês, hoje o Vasco é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, enquanto o Londrina é o 5º com 33 e o Tombense, próximo adversário do Vasco, sábado em São Januário às 11 horas da manhã, também segue na 6ª colocação com os mesmos 33 pontos. Sábado em São Januário não há outro resultado que senão a vitória. O Vasco vencendo, chega a 42 e dá uma acalmada numa situação que hoje é muito tensa dentro do Gigante da Colina. Ficar de olho, Vasco já teve durante a Série B uma distância de 10 pontos para o 5º colocado, hoje é apenas
de 6. E, é claro, fica uma grande dúvida. E a 777 vai contratar? E os norte-americanos vão fazer alguma coisa? E a informação que a gente teve nesta tarde de terça-feira é que não. A 777, neste momento, não fará nada se tratando de reforços, contratações. Não vai haver investimentos em reforços de peso para o Vasco nesta janela de transferência. As contratações já foram realizadas. Alex Teixeira, Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, Bruno Tubarão, Gustavo Maia e Fábio Gomes. Essas são as contratações, do Vasco nesta janela de transferências. Só para esclarecer o que o grupo norte-americano hoje entende e pretende fazer de melhor. Achar que deve ser priorizado recursos para quando o clube subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, há essa confiança por parte deles. E acredito que sim, olhando para o Vasco, por parte do torcedor, há uma desconfiança. Mas quando a gente olha para o restante dos times, para o elenco, para os clubes, Tombense, Londrina, mesmo que estejam na quinta, sexta colocação, a gente sabe que são equipes muito limitadas e se o Vasco forçar um pouquinho, consegue não ter dificuldade para voltar à elite do futebol brasileiro, uma Série B nivelada muito por baixo. E até lá, até o final do ano, Paulo Brax, atual diretor executivo do Vasco, vai monitorar opções de reforços já visando a Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo sobre o novo treinador. Mesmo diante da derrota de ontem por 3-1 para a Ponte Preta, a certeza que o Emílio Faro segue no comando até segunda ordem. E falando em Emílio Faro, ele deu uma entrevista ontem após a partida e falou sobre o desempenho da equipe contra a Ponte Preta. Então, dê uma olhada aí sobre o que o Emílio Faro falou sobre o desempenho da Ponte Preta, a preparação que o Vasco fez para a partida e o resultado, o que ele achou do jogo. Fala daí, Emílio Faro, e também vocês vão dar uma olhada no que o Alex Teixeira, cria das categorias de base do Gigante da Colina, disse após a derrota. Exatamente, como o Pedrinho, vocês falaram na transmissão, a gente estava bem no segundo tempo, mas 2 bobeiras que a gente vê é crucial, não pode dar esse mole. Mas enfim, agora trabalhar para sábado. Você me sentiu muito o segundo gol da Ponte ali? Não sentiu, né, cara? A gente conseguiu ainda chegar no gol lá do adversário, mas tomar 2 seguidos assim é complicado. Mas, enfim, agora trabalhar para sábado. Então, como vocês viram aí, né, de fato, é uma situação bastante complicada, mas não parou por aí, porque o Emílio Faro seguiu. Volto a repetir, tem muita gente que hoje vai cair em cima do Emílio Faro, vai falar que ele é o culpado, que ontem a derrota pelo placar de 3-1 para a Ponte Preta é culpa do Emílio Faro, mas eu acho diferente. Eu acho que o Emílio Faro não tem culpa nenhuma em cima dessa situação, até porque ele nem queria estar no comando do Vasco. Então você que acha que a culpa é do Emílio Faro, pense errado. Culpe o Carlos Brasil, culpe o Jorge Salgado, culpe até a 777 Partners, mas não culpe o atual técnico interino. Com a derrota de ontem, são 6 partidas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele também trouxe análise dessa partida de ontem contra a equipe da Ponte Preta, essa derrota muito complicada, e também falou já sobre esse próximo jogo contra a equipe da Tombense em São Januário. São Januário vai ferver, ingressos esgotados. E olha, se o Vasco não vencer essa partida, a situação de fato vai ficar bastante complicada. Tiro de bom tem tudo. É vencer ou vencer, torcedor, não tem outra ideia para esse jogo do próximo sábado. E para finalizar o vídeo, só dar o meu posicionamento aqui sobre algumas situações que aconteceram. Primeiramente, sobre o Vasco. Minha opinião, eu acho que o Vasco sobe. A derrota ontem foi chata, foi dolorida, foi sofrida. Mas temos times muito piores nessa Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco, se não subir, realmente tem que fazer muita força, porque os adversários são muito ruins. É uma Série B nivelada muito por baixo. Não é à toa que hoje Londrina e Tombense estão na 5ª e 6ª colocação. Então, mesmo diante das dificuldades, acho que no final do ano, comemoraremos o acesso. E com relação agora ao que aconteceu dentro do Moisés Lucarelli, um absurdo. Já falei no pós-jogo de ontem e volto a repetir. Em pleno 2022, não tem condições de torcedores se meterem em briga dentro do estádio. Não vou falar de lado A, lado B. Eu vou dar um posicionamento. É realmente chato, uma situação complicada, muitas famílias no estádio. Não vou falar porque até não sei o que aconteceu no momento, não estava no Moisés Lucarelli, não sei o que passou por parte da torcida do Vasco, mas é uma situação chata. Um monte de famílias lá naquele local,
provocações por parte também da própria Ponte Preta. Tá aparecendo aí na imagem para vocês que torcedores da Ponte colocaram cartaz ameaçando os vascaínos em uma das bilheterias do Moisés Lucarelli. Informações que a gente teve é que foram feitas até mesmo algumas emboscadas para torcedores comuns do Vasco ali nos arredores do Moisés Lucarelli. Então é uma situação chata, é uma situação complicada e em pleno século 22 não temos mais motivo para ter esse tipo de confusão que aconteceu ontem dentro do Moisés Lucarelli. E eu termino esse Acorda Vascão dessa maneira. Um vídeo chato de se fazer. Não é legal vir gravar após uma vitória, após uma derrota do Vasco, ainda mais após uma goleada. Mas a gente ainda retorna hoje com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante e contamos aí com a sua presença. Grande abraço a todos, vamos que vamos. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, saudações vascaínas.